Olá, seja bem-vindo a essa série Cientista Espiritual André Luiz. Estou sempre chamando a atenção do, do lado científico que o André Luiz está nos convidando para reflexão. Hoje, na lição 104, eu vou falar sobre a apresentação dos espíritos, ou seja, o sujeito desencarnou, ou seja, morreu, não é? Fisicamente, está desencarnado. Como é que vai se apresentar no mundo espiritual esse espírito? Como é? Como homem, como mulher, como criança, como velho. O sujeito desencarnou criança, ele está como velho, está como mulher. Padre usa batina, do outro lado continua usando batina, vai variar. Essa variedade do mundo espiritual, essa apresentação, depende sempre do seu grau de evolução, do seu entendimento e da sua prática aqui vivenciada entre nós. Viveu uma prática do bem, ele vai se apresentar de uma forma mais sutil, mais suave. Viveu numa prática mais perturbada, ele vai se apresentar diferente. Você às vezes vê espíritos, por exemplo, que cometeu desatinos muito fortes, às vezes se apresenta de uma forma toda atrapalhada, cabelo eriçado, roupa rasgada, pé descalço, aquele aspecto triste, doentio, depender, às vezes, estado alucinóide, depende de cada um como ele vai se apresentar. Mas essa apresentação vai variando. Então é uma surpresa. Pessoas que não enxergavam aqui, não tinha visão, ou seja, tinha deficiência visual, e do outro lado volta a enxergar com tudo. Pessoa que não escutava, do outro lado começa a escutar, porque às vezes pessoas que tinham, por exemplo, faltava perna ou tinha defeito nas pernas, e do outro lado ele é capaz de bailar, de dançar, essa variedade. Essa variedade vai mudar muito de acordo com o grau do espírito. Então, normalmente, o próprio André Luiz, descrevendo a situação dele, ele contando que ele estava numa situação, o cabelo, barba, vai crescendo, e a situação dele difícil, e ele diz que quando ele faz a prece tem uma importância muito grande, ele sentiu ajuda, veio ajuda do Clarence que estava ali, ele nunca viu. E ele diz, naquele instante, coloco ele na maca e cobre com o lençol alvo, uns enfermeiros, pega a maca e leva ele, e ele entra no hospital e fica agora internado numa cama limpa, num ambiente, o ambiente muda o ambiente dele, que ele estava num ambiente pardacento, que só via barulhos, gritos, e agora ele estava num ambiente de calma, de paz, de luz, que mudou, essa apresentação já muda, ele já entra num caminho que a vibração já é diferente, ele já está agora em outro tipo, a pronto dele ver a luz lá que ele vê, e ele pergunta, mas que estrela é essa que está iluminando? E o Espírito diz, não, é o mesmo sol, só que agora ele passa a olhar o sol de uma forma diferente, ele passa a ver a lua de uma forma diferente, porque agora a vibração dele mudou e vai mudar. Então você vê espíritos, por exemplo, criança, que às vezes fica tempos como criança, porque você vai ouvir o André Luiz descrevendo escolas no mundo espirituais. Eu penso, se aqui tem escola, começou lá, é de lá para cá que vem, escolas no mundo espirituais. Criança que é criança e depois ele vai formar formação de adulto. Existe muito caso desse, de uma mãe desencarna depois de 40 anos, 50 anos do desencarne do filho criança, e chega do outro lado, vê um adulto e ela surpreende, mas ele sabe ficar criança para ela saber que está diante do mesmo. Mas também as idades, você vê pessoas velhas
eles vão fazer essa remoção. Elas vão ficar mais jovens. Às vezes uma mulher desencarna com 90 anos e ela fica com um corpo de 30 no mundo espiritual. Mas essa mudança é sempre de dentro para fora. É ela que tem que fazer determinados exercícios para que isso acontecer. Não é o mundo espiritual que vai fazer isso para ela, é ela que vai fazer. Por isso que às vezes as mulheres têm mais disciplina disso do que os homens. Então, muitos espíritos se apresentam com essa faixa de 30 anos, 40 anos, que lhe convém, porque às vezes, agora, tem alguns velhos que se apresentam como velhos, porque essa marca é interessante para ele. No nosso lar mesmo você vê espíritos que dirigem lá, como governador, ele é velho, tem barba branca, tem aquela túnica limpa, bonita, mas a aparência dele é aquele velho, mas um velho forte, um velho que tem juventude, é que para ele interessa apresentar daquele jeito. Até alguns, às vezes, se apresenta com cajado porque é uma marca que ficou para ele, ele continua. Mas ele não é mais dependente daquele cajado, nem daquela... Ele pode alterar as suas mudanças, ele pode alterar. Agora, o espírito que está muito atrapalhado, ele tem dificuldade de fazer isto, porque isso fazer custa treino e precisa ele se reequilibrando. Então, muitas vezes, ele precisa se reequilibrar. Então, existe muitos espíritos que passam para o outro lado, ainda está doente, e ele vai precisar ter recuperação. O próprio André Luiz, ele escutou o espírito dizendo para ele, olha, o enfermeiro dizendo, nós estamos fazendo o tratamento, seu corpo daqui a pouco vai ter o vigor do jovem. Porém, os desequilíbrios espirituais vai ficar armazenado no seu corpo espiritual, você só vai se esvaziar dele, talvez numa próxima encarnação. Esta nós não podemos tirar, podemos fazer, ajudar você a melhorar, você recuperar, às vezes, aquele estado de tumor que você tinha, isso tudo pode fazer equilibrar. Existem casos dele formar de mais variadas formas de doenças, dele equilibrar. O sujeito, às vezes, até fazer cirurgias no mundo espiritual. Isso tudo ele acontece. O jeito que precisava, às vezes, recuperar. Porque tem determinado desequilíbrio que ele ficou 50, 60 anos com aquilo, precisa de um tempo para fazer essa recuperação. Então, a apresentação dele vai depender sempre do grau evolutivo dele. Se ele está bem, ele vai poder ficar. Então, uma mulher desencarna como mulher, ela, do outro lado, ela vai se apresentar como uma mulher. Um homem desencarna homem, ele vai dizer como homem. É assim que ele vai. Você não pode ser, do outro lado, diferente do que você é agora. Agora, naturalmente, o espírito, às vezes, tem sua evolução, tem muitas encarnações, tem muito preparo, tem muita prática no bem, e essa pessoa tem um domínio melhor sobre ele mesmo do que o outro. Agora, tem a parte que os outros fazem por ele, mas tem parte que só ele pode fazer de dentro para fora para fazer essas mudanças. Ele vai sempre refletir o que ele é verdadeiramente dentro dele, o que ele é. Que Deus guarde vocês e até o próximo encontro, quando essa discussão mesmo da apresentação do mundo espiritual é uma surpresa para o mundo acadêmico, porque ele ainda não estuda o corpo espiritual, o perispírito. Ele vai ter que estudar, e quando ele estudar, ele vai defrontar com isso vai trazer um bocado de entendimento para a fisiologia, para o estudo da evolução e uma série de outras áreas médicas que precisa esse conhecimento para se ajustar no seu conhecimento atual que tem. Deus guarde vocês. Até o próximo encontro nosso.